é que a ideia do mito hoje é essa, que virou uma coisa... Mito é mentira. Mítico, né? Então uma pessoa que é de uma religião organizada, digamos assim, ela não quer ser confundida com isso, né? Então, às vezes, quando eu uso a palavra assim, religiões baseadas em mito, eu coloco, inclusive, o judaísmo lá dentro. Sim. Certo? Numa Religiões muito rituais, bravo quando né? a gente falava assim que é a mitologia católica. Quando você pegava os santos. Porque o que o santo era? Na verdade, ele era uma substituição de um deus pagão. Então você tinha lá um deus pagão que matava um dragão e salvava uma princesa porque tinha um mito, e aí a história dos anéis, do Nibelungo, tarará. A igreja chega e transforma aquilo em São Jorge. E aí tinha uma festividade da colheita e tal, que era dia tal. Aí agora esse é o dia de comemorar esse santo. Então o pessoal vai simplesmente só substituindo. Que é que é mais cristianizando fácil, ele. Coisas é mais É fácil. mais fácil, dá menos e também já trabalho. estava na cultura, né? É uma coisa que já Você estava na pega, cultura. por exemplo, até a igreja evangélica, a gente estava falando disso. Pô, antigamente o rock era do diabo. Sim, Hoje tem rock gospel. é verdade. Funk era do demônio, tem funk gospel. Sertanejo era do demônio. Até hoje em dia tem até filme pornô gospel. Tarô gospel eu já Tem, vi. uma vez Tarô eu vi- gospel? Tarô então, gospel. tem tarô Então o gospel. pessoal vai absorvendo. Sim. E as ideologias também entenderam isso e também vão absorvendo. Então você vai avançando nos Porque super-heróis. naquela época fazia mais sentido o processo de o império chegava e ocupava um povo. e trocava. Ou você né? mata o Pensa em povo ou termos você de- começa a conversar com o Com a culto cultura. deles. Pensa né? em termos de 50 anos, né? A gente é muito imediatista agora, mas quando eu falo que tiraram lá o Siegfried e trocaram ele pelo São Jorge, eu falei, cara, isso demorou 100 anos. Sim. Aí eu falando aqui pra você, parece que, pô, como é que Não é um troca processo- e o cara que era devoto desse deus pagão fazia o quê? Não, ele morria. Porque já era o neto dele que era o discípulo de São Jorge. Exatamente. Então Essas a gente, coisas, a gente não entende precisa entender essa distância temporal, essa distância, porque é É. muito tempo. né? Hoje a gente tá olhando tudo num ponto de vista que você bate o olho de fora desse tempo. Então é difícil, às vezes, até pra quem tá assistindo, falando, poxa, mas como é que o cara que era super devoto de uma divindade africana, né, de repente divinizou e o cristão foi lá e converteu o cara, né? É. E agora ele abandonou. Ele falou, pô, não foi ele que abandonou, foi o neto dele que abandonou, foi o E também bisneto porque- dele que abandonou. Tem esse lance, né? Quem estuda o Campbell, estuda muitas mitologias, tem essa ideia do monomito, de que parece que todas as histórias são a mesma, né? Então tem várias funções que se repetem. E aí eu acho que o Campbell ele chega a duas conclusões. Ou as histórias partem da parte física do ser humano, como a gente vive os mesmos conflitos, os povos diferentes tendem a representar esses conflitos em narrativas, ou alguém criou essa narrativa lá no começo e se espalhou pelo mundo e começou a se reproduzir. Para você, que estudou bastante isso, como que você explica essa intertextualidade ou essas referências de tipo ter pirâmide dos astecas e ter pirâmide também? Dilúvio Dilúvio em todas em todo quanto é, né? Gilgamesh lá no... Então eu acho que são as duas coisas. Então a construção da mitologia ela é baseada na observação da natureza. Né? E conforme você vai construindo essa mitologia, ela é construída a partir do que você enxerga. Então todas as civilizações vão para essa mesma estrutura. O que o pessoal estuda muito, que é a Cabala, que é a árvore da vida, é porque os judeus organizaram isso de uma forma didática para chegar nessa parada. Eu vou fazer um parênteses e eu explicar como é que isso começa, para quem tá fora entender. Então qual foi a primeira coisa que todo eu tô mundo aqui, mas tô percebeu? fora também. Como é que toda a mitologia começa? É o bem e o mal. Por quê? Porque a galera olhava e falava assim, a expansão e introspecção. Então, o dia, né, o yang, está associado com o quê? Com o trabalho, porque eu tenho que acordar, sol. Então, eu tenho que carpinar, eu tenho que fazer minha fazenda, ordenhar as vacas, cuidar dos carneiros, sei lá. À noite, escuridão. O céu, o sol baixou lá. O que está acontecendo? Agora tem os lobos, tem os assaltantes, os perigos da floresta e tal, eu tenho que me proteger, eu tenho que ficar na minha. Daí no dia seguinte o sol nascia de novo de um lado para lá. E a galera, isso eu tô falando assim, se coloque, sei lá, 10 mil anos atrás, tem que se colocar no pensamento do primitivo. Ele fala, peraí, o sol desceu ali. 10 mil anos atrás, Mas no quando dia escurecia, seguinte, todo mundo ficava mas no dia tenso, seguinte né? o sol nasceu ali. Então onde ele estava, né? Obviamente ele deve passar por baixo. E como a gente enterra nossos mortos, faz sentido que lá embaixo, onde o sol ilumina de novo, seja o mundo dos mortos. E a pessoa sonhava de noite e falava assim, eu conversei com a minha avó que morreu.
Então existia um mundo espiritual que é um mundo de sonhos, que era um mundo paralelo. Então é assim que você vai começando a construir essa mitologia. E aí você divide isso em dois sistemas, né? O dia e a noite. Que é o Yang, que é a expansão, e a introspecção. E depois você dobra isso de novo. Então você vai ter um grande expansão e um grande compactador. E aí você chega nos famosos 4 elementos. Que tem em todo lugar, né? Você vai Harry Potter, tem as 4 casas, tem o Quarteto Fantástico. Qualquer lugar você vai dar fogo, terra, água e ar. Uhum. Mas da onde, por que fogo, terra, água e ar? Né? É uma coisa que às vezes você tá olhando e fala, parece um negócio idiota. Mas não é genial. Porque eles faziam essa correlação. Por que a terra? Porque dentro da magia do xamanismo, a terra era o lugar mais sagrado, era o ventre da mãe Gaia. Então um iniciado, um xamã, ele tinha que fazer uma iniciação que ele ia ter ser levado para debaixo da terra, ele ia passar a noite ali na caverna, e no dia seguinte os outros irmãos dele iam tirar ele de lá dessa caverna. E a própria natureza, né? As árvores morriam no outono, e depois que passava o inverno, no verão elas renasciam na primavera. Então tinha toda uma ideia de que o ser humano ele entrava dentro da terra, ele passava por uma transformação e ele saía. Então esse elemento terra era a grande mãe da alquimia. E o elemento fogo, né? O fogo você vai falar, pô, é divindade. Você fala, por quê? Aí também voltamos àquela nossa tribo primitiva, né? Então imagina o primeiro ser humano que estava caçando os mamutes, ninguém nunca viu uma fogueira. A gente está aqui nós 3, nenhum ser humano viu uma fogueira ainda. Então ele está caçando, está no meio da floresta, provavelmente caiu um raio, tá uma clareira, tem umas árvores pegando fogo. A gente olhou para aquilo e falou, o que é isso? Então deve ter sido uma coisa estupenda para o ser humano. Aí o cara mais inteligente, o primeiro cara falou, o que é isso? O segundo cara foi encostar a mão e queimou. Pôs o dedo lá. Aí o cara mais inteligente do grupo deve ter olhado e falado, peraí, gente, é óbvio que isso aqui que tá brilhando é um pedaço lá do sol que caiu. Porque só pode ser. Quem vai questionar uma... É genial isso. Então a primeira religião do ser humano foi, vamos manter essa chama acesa, porque isso é um pedaço do sol, daquela coisa que tá brilhando de fogo lá em cima, não tinha nem nome para isso. Então essa é a primeira grande divindade. E aí você faz o sacrifício, vai queimando folhas e tal. E faz sentido assim que até hoje o fogo é o símbolo né? de Deus é em várias iluminação, palavras. a Bíblia é o livro da lei, da iluminação. Não, a sarça ardente. Sarça ardente. E é importante a galera entender processo. que isso então, não significa que a espiritualidade deles não existe. Só significa que o ser humano tende a representar ele vai iluminando. sim. Depois ele símbolo. aprendeu a dominar o fogo. Então você vai ter os primeiros deuses que eram os lares, que eram as fogueiras, as lareiras, né? Que eram os deuses dos ancestrais. Aí você fazia culto e falava, poxa, peraí, minha bisavó morreu, ela está enterrada. Se eu fizer alguma oferenda aqui... Né? Então na África tem muito disso, né? Você cultua os ancestrais. E aí você tem essa junção dessa ideia. Por isso que o fogo, simbolicamente falando, a gente está falando de espírito, do divino. E aí a gente tem um meio termo. Só até porque na Bíblia também fala, mas ao invés de falar ancestrais, fala antepassados. Antepassados. Né? Que o pessoal falava bastante isso. Eu acho que várias tradições cultuavam muito isso. Né? Todas as tradições, chinês, shintoísmo, japonês, chinês, você tem... É que a diferença é que aqui, você vai na Umbanda, você incorpora o preto velho. Você vai no shintoísmo, você incorpora o chinês velho. Sim. Então, na verdade, só mudou porque dependendo do debate que a galera tende a parecer que a ancestralidade é uma coisa só de uma etnia, mas não, cara, isso é mundial. Muito isso é mundial. É esse culto aos espíritos dos antepassados, né? Então já sentir que eles estão protegendo a gente e tal. E tudo isso está alinhado ao fogo, porque o fogo afastava as cobras, o fogo trazia uma sensação de calor, de proteção. Então essa sensação que o ser humano tem de proteção está associado com o fogo, que está associado com divindade. Pô, Jesus é o grande acalentador, essa é a palavra. Você tá ruim e tal, então pensa no cara, está com frio e tem uma fogueira, você tá triste, pensa em Jesus. A sensação é a mesma, é de um aconchego. Então é fácil de explicar, porque todas essas divindades primordiais vêm daí desse fogo.